E agora vamos para a aplicação prática. Como que a gente usa cada um desses 13 passos da trilha do orçamento e o método de orçamentação, da elaboração do orçamento de produção e do orçamento de venda, como a gente usa isso na prática, de forma a garantir uma condução de obra adequada e que no final você tenha a lucratividade que foi programada, que foi estipulada no seu orçamento. Agora, 3 dicas fundamentais para isso. A primeira delas, usar as informações do orçamento e também do planejamento como ferramenta de gestão e não como gabarito para avaliar depois que foi feito. Já andei em muita obra nesse país todo e eu vou te falar, a grande maioria, muitas e muitas obras, tem o orçamento como uma bíblia, às vezes até impresso, um caderno grande de centenas de páginas, lá, com todas as informações, que fica na mesa do engenheiro, no escritório do gerente, como se fosse alguma coisa sagrada e que você recorre a ele para ver se acertou ou não, onde muitas vezes o que importa é só o número, no final de uma atividade, no final de um grupo de uma atividade ou no final do orçamento como um todo. A mesma coisa acontece com o planejamento. Imprime aquele cronograma, aquele diagrama de barras grande, coloca lá na parede da obra, eventualmente faz uma marcaçãozinha ou outra, mas acabou. Não se usa aquilo no detalhe. E a dica é usar isso no detalhe. É pegar as informações das composições, pegar as informações das cotações dos preços, das produtividades, dos consumos, transformar isso em planejamento de equipe, em distribuição de serviço, em metas de trabalho diário, aferição disso tudo, ou seja, pegar ali realmente a informação como ela nasceu dentro do orçamento, do planejamento e trazer isso para a rotina, para o dia a dia da obra. E o importante, você não está hoje pensando e elaborando e planejando o que você vai fazer amanhã. Está errado. Você tem que fazer isso pelo menos 3 meses à frente, tratando de obra predial, para você fazer isso com calma, para você fazer isso com toda a atenção que necessita. Antes de você disparar uma contratação, você avaliar quais são os valores que você tem disponível em orçamento, a especificação dos materiais, capacidade de entrega dos fornecedores, prazo de mobilização, instalação de canteiro, dimensionamento de equipe, disponibilidade de recursos de uma maneira geral, a tua logística de canteiro se comporta aquilo ou não, tudo isso você tem que fazer antes, para que quando o serviço comece, ele não espere, começou, agora que vai ver o que está faltando, o que não está funcionando, qual o espaço que não cabe, qual frente de serviço que não foi liberada. Tudo isso se faz antes, não durante a execução. Então, os dados para você resolver, planejar e determinar isso tudo estão no orçamento e no planejamento. Eu falei aqui em 3 meses, tratando de uma obra predial, em média aí 18 meses, 20 meses, 16 meses, nessa faixa. Se o teu horizonte são de obras menores, mais rápidas, né, não necessariamente menor, mas às vezes obras mais rápidas, de 4 meses, 6 meses, modula isso em pacotes de, por exemplo, 20% de progressão ou grupos de atividades que correspondam a uma sequência, por exemplo, a parte de terraplanagem e infraestrutura, depois a parte de estrutura e vedações e painéis e fechamentos e cobertura, depois a parte de instalações e acabamento. Divide isso em grupos, em blocos de atividades e trata dessa maneira. Resolve cada uma delas dessa maneira. Então a primeira dica é essa, usar realmente as informações de produção do orçamento para a sua condução e gestão da obra. A segunda dica vem a chamada de atenção numa questão importante, é a diferença entre otimizar custo e cortar custo. A gente precisa estar sempre antenado, estar sempre prestando atenção, o que a gente pode otimizar, melhorar, mas eventualmente a gente precisa avaliar se alguma atividade da obra eu consigo otimizar o custo, pode ser por uma questão de lucratividade, de maior retorno, mas pode ser também para compensar uma outra atividade que acabou tendo um custo mais elevado do que o previsto, por questões diversas. E como que a gente faz isso? Como que a gente mira para reduzir o custo? Eu posso otimizar ou eu tenho a opção de cortar. O que é otimizar o custo? Otimizar o custo é você
focar na sua necessidade, focar em quais parâmetros você precisa que sejam atendidos. Você vai avaliar, por exemplo, 2 opções de revestimento. Qual é a tua necessidade? Qual é o teu compromisso com o memorial descritivo? Qual é o teu compromisso com desempenho? Qual é o teu compromisso com segurança? Qual é o seu compromisso com o teu cliente? O que você previu inicialmente? O que você consegue buscar de alternativa que continue atendendo todos esses requisitos, mas que te tenha uma condição econômica, uma condição financeira mais interessante, através de uma importação, por exemplo? Se você tiver tempo hábil, você pode viabilizar uma importação de um produto equivalente com um menor custo, mas que demanda uma logística mais longa, né, de um prazo maior. Ou você pode buscar outros materiais, ou você pode buscar uma alocação ou até uma compra de um equipamento que vai te proporcionar uma maior produtividade. Isso pode ser através de compra, de locação, de outsourcing, de parceria. Ou seja, você não está sacrificando o teu produto final, você não está comprometendo as tuas obrigações técnicas, contratuais, legais, para você ter aquela redução de custo. Por quê? Se isso acontecer, não é uma otimização, é um corte de custo. E aí eu chamo a atenção porque essa decisão, essa análise tem que estar na mão de alguém técnico, tem que estar na mão de alguém comprometido com o processo de construção. Se simplesmente isso for largado para um vendedor discutir com um comprador, e eu vou te dizer, já vi incontáveis vezes onde comprador e vendedor chegam num ponto comum em termos de custo, em termos de valor. O comprador tem uma meta, em vez de pagar 100 ele precisa pagar 90, o vendedor também tem uma meta ou tem as restrições dele. Normalmente, para quem está prestando serviço ou quem está vendendo material, para diminuir o preço, faz o quê? Tira atributos, reduz escopo, tudo aquilo que para ele não é interessante, tudo aquilo que para ele é serviço acessório, é periférico e a margem dele é pequena. Então você começa a ter, por exemplo, em contratações de serviço, onde você, como técnico, fez toda uma equalização, fez toda uma carta convite, explicando todas as atribuições, todas as atividades acessórias, tudo aquilo que a empresa deveria atender. E na hora de contratação, o comprador negociou com o vendedor, o representante comercial da empresa, e resolveu tirar 1, 2 ou 3 itens daquele. Então o preço diminuiu, mas o teu custo vai aumentar. Por quê? Porque aquele que está vendendo lá o serviço, o que ele tirou da proposta dele? Ele vai tirar a descarga do material, ele vai tirar a alocação de equipamento, de repente de guindaste para fazer uma descarga, ele vai tirar a remoção dos resíduos, ele vai tirar aquilo que incomoda, ele vai tirar aquilo que diminui a capacidade dele de produção, ele vai tirar aquilo que ele terceiriza de repente, e você vai ter 2 problemas. Você vai ter uma contratação falha, se não prestar atenção você vai começar a execução e só vai perceber aquilo durante o transcorrer do contrato, e aí você vai ter um litígio ali discutindo se é obrigação, se não é, quem vai fazer aquilo, e depois tendo que contratar ou comprar aquilo que não foi feito anteriormente. Mesma coisa vale com material, alteração de especificação, de características que podem comprometer. Então isso é cortar custo. Cortar custo, você simplesmente baixa o preço tirando coisas independente de ser possível ou não, de ser adequado ou não. Então tem que tomar muito cuidado, utilizar os parâmetros de orçamento e aí, de novo, não só os parâmetros do orçamento, planilha ou tabela de preços, mas aquelas informações que estão no memorial, aquelas informações que estão na documentação de fechamento do orçamento, que tem todos os requisitos, todos os parâmetros, todas as premissas, todas as considerações que foram utilizadas, ali que você vai pegar os dados que você pode abrir mão e que você não pode abrir mão. E a terceira dica é o monitoramento constante da obra, a rotina de você estar sempre acompanhando. E aí você precisa, primeiro, do indicador. Você vai acompanhar o quê? Qual é o parâmetro que você precisa ter em vista? Qual o parâmetro que você precisa acompanhar? Você vai elencar um conjunto de indicadores relacionados a custo, a planejamento, a qualidade, a segurança do trabalho, a compras, a parte de legalizações. Você vai definir ali alguns indicadores em que você mantém o monitoramento, ou seja, você faz a aferição, faz a coleta durante a execução, em campo, ou no escritório daqueles números, daqueles valores, e precisa do quê? Aí você precisa de uma referência, de um parâmetro. Então, em termos de custo,
Você, por exemplo, precisa ter um indicador do custo total da obra, do gasto mensal. Você pode ter ferramentas como análise de valor agregado, onde você já tem ali alguns indicadores que você tem a comparação prevista ou realizado com as expectativas futuras. Então, isso é importante você ter. Os parâmetros vêm do orçamento do planejamento, os indicadores são sua ferramenta de gestão e, com a rotina constante de monitorar, medir, avaliar e comparar o teu indicador com o seu parâmetro e as tratativas para que tipo de intervenção você vai fazer e quando isso vai acontecer. Por exemplo, a expectativa de custo da obra. Mesmo a obra não terminando, você tem, através de análises, de lançamentos e de projeções, você consegue avaliar se existe uma tendência de se manter no custo, de estourar o custo ou de reduzir o custo. Se num primeiro momento aparecer uma tendência de estouro, o que você faz? Quais são as medidas que já devem ser previstas? Você elabora um plano de ação, você tem que apresentar alguma alternativa, ou você só apresenta alguma alternativa se esse número extrapolar certa margem percentual, ou se isso acontecer com uma constância, aconteceu em 2 períodos seguidos, ou aconteceu em 3 períodos alternados, ou se for um item, um indicador crítico, por exemplo, fugir aqui um pouco da parte de custo, vamos para outro exemplo, segurança do trabalho. Um indicador é acidente com afastamento. Então, primeiro, eu defino o que é o afastamento. Não voltou no dia seguinte, ou o afastamento entrou para o seguro. Então, é o primeiro ponto de parâmetro. Qual que é o seu parâmetro de comparação? Qual que é a sua meta? Cara, a meta de acidente tem que ser 0. Não pode ser tolerável um acidente. Então, a meta é 0. Tá? Em acontecendo o acidente, o que se faz? Qual tipo de acidente? Com afastamento, com óbito, com algum tipo de lesão que incapacite? Quais são as tratativas em acontecendo um acidente? A quem que aciona? Quais são os setores da empresa que são os responsáveis? Que tipo de documentação deve ser providenciada? Quem dá o atendimento? Como se registra aquilo? Como se faz o histórico e a análise do acidente para que não venha a ocorrer novamente? Ou seja, tudo isso deve ser feito da mesma maneira para todos os indicadores de planejamento, de qualidade, de custo, em havendo alguma alteração em relação ao indicador frente a um parâmetro. Eu não alcancei, eu não consegui manter a minha meta de custo naquele período. O que aconteceu? Então você precisa ter uma tratativa, você precisa ter algum plano já previamente esquematizado, previamente determinado para, se acontecer um estouro de custo, é uma atividade, é um grupo de atividades, é a obra como um todo, extrapolou 2%, 5%, 10%, foi apenas num período, no período seguinte já retomou, ou está sendo em períodos sucessivos. Então, assim, o quanto que isso é impactante em atividades, por exemplo, que impactam também no caminho crítico da obra, é algum reflexo de questão de planejamento ou é uma questão pontual de orçamento, como, por exemplo, condição comercial, preço de algum insumo que estourou, ou é devido a algum atraso. Então, essas informações todas vêm das ferramentas, vêm dos documentos técnicos de orçamento e planejamento. A utilização disso na obra tem que ser através do monitoramento constante, a comparação com um parâmetro, ou seja, aquilo que era previsto no orçamento e no planejamento, e como agir no caso de não atendimento, para que se possa trazer a obra para dentro do curso normal. Orçamento, planejamento, são informações normalmente produzidas antes, né? Devem ser produzidas antes, usadas durante, e não simplesmente deixar um buraco. Eu faço antes, deixo lá num canto, executo a obra e no final eu olho para ver se eu acertei. Então não é um gabarito, né? Isso é uma ferramenta de condução. Eu produzo ela antes e uso durante a obra para execução. Eventualmente, durante a obra, podem acontecer alguns cenários que algumas premissas não foram respeitadas, algumas considerações na hora da execução foram diferentes. E aí você precisa saber, primeiro, identificar que isso está acontecendo. Você só consegue identificar se você tiver um monitoramento. Você só consegue identificar que está diferente se você souber qual era o padrão, qual era a expectativa. Então eu só consigo saber se eu errei o caminho se eu souber qual é o caminho. Se eu não souber qual é o caminho, eu não sei se eu errei. Então essa comparação é importante. Eu ter a referência e ter a frequência de fazer isso constante e já pré-determinado algumas atividades, algumas ações para que se possa voltar para o caminho, se esse for a melhor solução, ou
dali estabelecer um novo parâmetro, que é a questão do replanejamento, que é a questão de você atualizar o teu orçamento frente a um novo cenário, que pode ser inclusive para um ganho, pode ser inclusive para uma otimização, pode ser inclusive para ganhar, para tirar vantagem de algum benefício ou de alguma condição de mercado. Eu posso identificar, por exemplo, durante a condução da obra, se eu fizer uma antecipação de compra de aço, por exemplo, eu tenho um ganho financeiro. Então eu vou ter, num primeiro momento, um aporte maior de dinheiro, eu vou ter um desembolso maior do que o previsto naquele mês, e aí pode parecer que eu gastei mais do que o previsto, mas ao longo da execução aquilo vai reverter em ganho, porque eu antecipei uma compra, comprei com preço menor, e durante a execução depois eu tive vantagem financeira ao final. Ou seja, eu só consigo fazer esse tipo de análise, eu só consigo fazer esse tipo de medida para tirar vantagem se eu tiver um monitoramento constante, se eu tiver os indicadores, se eu tiver o parâmetro de comparação e tiver os planos já mais ou menos, ou pelo menos a ideia deles definida de como você se comportar em cada um desses cenários. Então aí são 3 dicas, 3 segredos que ninguém vai te pegar e vai te mostrar isso, como é que funciona na prática, chama atenção para isso, olha isso, funciona dessa maneira. Isso é só experiência mesmo de execução, de estar ali no dia a dia, de ver como é que o negócio funciona, errar muito, ver a oportunidade passar, mas aqui o objetivo é te dar isso, te apresentar isso, para que você consiga já fazer uma condução, uma gestão de obra profissional, que tire resultado, que aproveite toda a documentação, todo o know-how, todo o conteúdo técnico que foi produzido com orçamento e com planejamento, utiliza isso na obra para que você tenha, além da obra conduzida da maneira correta, no final você consiga atender os seus parâmetros de custo e prazo.